Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu não quero falar especificamente do jogo entre Goiás e Ginásia. Vou dar uma pincelada sobre ele, mas eu quero focar no entorno, no cenário, na estratégia do Goiás para este confronto e também para esta competição, no caso a Copa Sul-Americana. Então, depois da vinheta de abertura, eu vou trazer aí as minhas impressões e também a minha opinião sobre o comportamento do Goiás. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe aí o like também para prestigiar o nosso trabalho e fique completamente à vontade para emitir a sua opinião, para mandar a sua mensagem, pode ser uma pergunta, pode ser um comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer, que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. 99143 7700. Este é o telefone, também o WhatsApp, para você falar com um dos consultores da Viegas Printer. Lembrando que o atendimento é em todo o estado de Goiás. Viegas Printer oferece esse vídeo do Goiás para você. Bem, vamos lá. O Goiás optou por jogar com um time de reservas contra a equipe do Ginásia. O Emerson Ávila, isso já era imaginado, mas vamos dizer que o Emerson Ávila, treinador, em sua entrevista coletiva, ele oficializou o que já era sabido, que foi uma decisão da diretoria do Goiás. E acho que o Emerson fez certo. Ele eliminou a dúvida, porque poderia ficar aquela coisinha. Será que foi o treinador? Será que foi a diretoria? Será que o treinador não contrariou a diretoria? Não. O Emerson deixou a coisa bem clara. Foi a diretoria quem ordenou, mandou que colocasse o time reserva em campo. Ele talvez até tenha escolhido quais reservas iam jogar. Até imagino que o Emerson tenha tido alguma participação nisso. Mas a decisão de jogar com os reservas foi uma decisão da diretoria. E eu até sempre pensei isso em relação a competições, quando você quer priorizar uma competição, descartar outra. Eu acho que isso tem que ser uma decisão de diretoria mesmo. É o clube quem tem que decidir quais são as suas prioridades. Agora nós vamos debater essas prioridades. Mas eu acho que isso aí é a diretoria que tem que resolver mesmo. Se ela vai participar forte num campeonato, se não vai, que tipo de elenco vai montar, isso é decisão de diretoria. Quanto a isso eu não vejo problemas. Agora a gente vai debater aqui esta decisão, né? Este é o ponto. Então vamos lá. Primeiro, eu vou trabalhar com um cenário que a diretoria do Goiás quer se classificar, tá bem? Vou trabalhar com este cenário, porque ele é o cenário esportivo lógico, né? Você participa de uma competição esperando sair o melhor possível dentro dela, né? Um ponto. Na temporada, o Goiás pegou 5 competições. Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Copa Verde, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. As escolhas feitas até este momento, 9 de junho, elas apontam para que a Sul-Americana é o patinho feio do ano do Goiás. Campeonato Goiano, o Goiás jogou prioritariamente com o time titular. A Copa Verde, o Goiás, quando chegou ali na reta final, jogou com o time titular, semifinal e a final. A Copa do Brasil, o Goiás jogou com o time titular.
O Campeonato Brasileiro, o Goiás jogou com o time titular. Então, a Sul-Americana, onde o Goiás jogou mais vezes com reserva do que com titular, dá essa conotação, né? A Sul-Americana é o patinho feio do Goiás nessa temporada. Por quê? Aí é difícil de justificar, né? É difícil de justificar. Até porque é uma competição que traz algum retorno ao clube, uma competição que o torcedor gosta demais e que poderia ser a possibilidade do clube talvez conquistar um título que ele não tem na vida, né? Um título, eu nem falo da Sul-Americana, é um título de expressão que o clube não tem na vida dele, nos 80 anos de história. Mas o Goiás rifou a Sul-Americana, como elegeu, vamos dizer, nem vou dizer rifou, elegeu a Sul-Americana como o patinho feio da temporada. Mas vamos analisar essa estratégia com o Goiás querendo classificar. O Goiás tinha um jogo em casa. O Goiás pegou uma sequência de 4 jogos dentro de casa, né? Foi uma sequência contra o Paysandu, já jogou, contra o Cuiabá, jogou e perdeu. Esse jogo contra o Ginásio, empatou. E agora fecha essa sequência no final de semana contra o Fluminense. Ou seja, o Goiás não fez nenhuma viagem. Tem 2 semanas que o Goiás não viaja. Depois do jogo contra o Fluminense, o Goiás vai passar 10 dias sem jogar. Porque tem data FIFA no outro final de semana. Então serão 10 dias sem jogar. O Goiás vai jogar só no outro meio de semana. Então, nesse cenário, vamos supor, é o que eu perguntei ontem lá no debate da Band News. Se esse jogo ontem do Goiás fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, o Goiás jogasse ontem contra qualquer time do Campeonato Brasileiro, o Bahia, o Vasco, o Grêmio, e domingo jogasse contra o Fluminense, o Goiás teria colocado time reserva ontem? Ou o time teria jogado com o time titular ontem e jogaria novamente com o time titular no domingo contra o Fluminense? Eu imagino que jogaria os 2 jogos como time titular. Sabe por quê? Porque os jogadores davam conta. Por isso que jogaria. Então a escolha de jogar com o time reservas ontem, lembrando que depois do Fluminense, o Goiás tem 10 dias sem jogar. Ela não foi uma escolha por deficiência física dos jogadores. Não, ela foi uma escolha pela competição. Pelo brasileiro, os jogadores teriam condição de jogar. Pela Sul-Americana, eles não têm. E o Goiás já vem fazendo isso, né? Já vem fazendo isso com a competição em outros momentos. Então, o Goiás escolheu jogar com o time reserva. Citei ontem, na minha participação lá na rádio, que a estratégia poderia dar certo? Poderia, porque o adversário era muito fraco. Mas ela era arriscada. Por quê? Porque o Goiás também é fraco. O time reserva do Goiás é um time fraco. Um time, 2 laterais limitadíssimos, um volante que não deu conta de dar um chute no Goiás até agora, que é o Johnny Lucas, o Edu, um zagueiro muito limitado, o Sidmar, um zagueiro que não vem bem, é bom zagueiro, mas não vem bem, o Morelli, que é bom jogador, mas tinha uns 20 dias que não jogava, o Guilherme Marques, que ontem até fez uma partida razoável, eu vi alguns colocando como grande partida, achei um exagero. Ele teve ali uns 15 bons minutos no primeiro tempo. O Alisson, que é um jogador difícil, que visivelmente mostra que tem dificuldades em competições mais pesadas, até acho que fez um jogo de razoável para bom. Gabriel Novaes, que não vem bem, e o Maguinho jogando de ponteiro direito, que não é a dele, né? Isso aí é uma invenção. O Maguinho de lateral vem bem, de ponteiro ele deixa de ser a surpresa. Mas enfim, um time fraco, né? Acho que você, torcedor do Goiás, vai concordar comigo que o time reserva do Goiás é um time fraco para esse tipo de competição. Então o Goiás arriscou tudo. O goiano gosta muito de truco, né? O Goiás trucou com um ás na mão. Era o que o Goiás tinha. Foi lá e trocou, e o outro, do outro lado, mandou abrir. Aí quando mandou abrir não deu conta, né, de fechar a mão. Então o Goiás adotou essa estratégia para esse jogo. A estratégia não deu certo.
O Santa Fé ganhou o jogo e a classificação que estava na mão, na mão, na mão, na mão, na mão. Agora ela está sob risco. O Goiás pode, por exemplo, na última rodada, se ele perder para o Santa Fé, o Universitário ganhar do Ginásio, o Goiás está fora da Sul-Americana, fora até dos playoffs. Então, uma situação que era hiper, super tranquila. Por que eu critico isso? Essa é a economia porca. Você poupa o time titular, agora vai jogar contra o Fluminense, e você pode fechar a semana de maneira desastrosa, perdendo para o Cuiabá, perdendo para o Fluminense, que o Fluminense é favorito nesse jogo, eu acho que ninguém questiona isso, e não sacramentando a classificação na Sul-Americana que estava na mão. Então a estratégia ela foi muito ruim, porque você pega um time que já está pressionado no Brasileiro, está dentro da zona do rebaixamento, a outra competição que poderia servir como um bálsamo, poderia servir como um alívio, você vai e traz pressão para ela também, né? E passa um discurso para o torcedor, um discurso muito ruim, para a gente falar assim, um discurso broxante, que o clube não quer nada com a competição. A competição que o torcedor quer, a competição que o torcedor gosta, o clube fala para o torcedor que ele não vai levar a competição a sério. Ah, mas o Goiás não perdeu para ninguém na Sul-Americana. Sabe por que não perdeu? Porque o grupo é fraquíssimo. Esse grupo do Goiás na Sul-Americana, Universitário, Santa Fé e Ginásio, é um grupo fraquíssimo. Qual desses times aí daria conta estar na primeira metade da Série B? Na primeira página da tabela da Série B, vamos colocar assim. Se esses três times estivessem na Série B, você acha que algum deles estaria na primeira metade da tabela? Dificilmente. Então isso é que mantém o Goiás invicto e líder do grupo. Um grupo fraquíssimo tecnicamente. Mas mesmo nesse grupo fraquíssimo tecnicamente, o Goiás está correndo risco sério de ficar fora. Então você, se ganha o jogo de ontem, põe o time titular, ganha o jogo, você estava classificado para as oitavas de final, 3 datas abertas. Você não precisava jogar o último jogo com o titular e ainda estaria poupado dos playoffs. Agora, se classificar, possivelmente vai para os playoffs, e aí você tem que jogar com o titular na Bogotá, porque esse time reserva não dá conta, né? Tem que jogar com o titular lá em Bogotá e com grande chance de talvez depois fazer um playoff. 3 datas. E fora isso, você ainda tem o risco de ser eliminado. E se for eliminado, vai ser uma vergonha. Mais um vexame. Porque até agora, a atual diretoria do Goiás, ela tem se salvado das metas no Campeonato Brasileiro. Penso que vocês vão concordar comigo. No Brasileiro, o Goiás conseguiu subir, se manter e agora vai lutar para se manter de novo, os 3 anos, né, dessa administração. Se você pegar o Campeonato Goiano, o Goiás perdeu todos. Todos os Campeonatos Goianos nessa gestão, o Goiás perdeu. Se você pegar na Copa do Brasil, 3 eliminações vexatórias. Foi eliminado pelo Boa Vista, foi eliminado de maneira acachapante pelo Atlético dentro da Serrinha e foi eliminado de maneira vergonhosa pelo Águia de Marabá. 3 eliminações. E se for eliminado nessa Sul-Americana, para mim a eliminação no nível daquela Libertadores, daquela vaga na Libertadores que o Goiás perdeu em 2013. Ela vai ter um efeito parecido com aquele, daquela de torcedor largar. Naquele 2013 muita gente largou, nunca mais voltou no estádio, não quis saber de Goiás, largou para lá. Se essa eliminação acontecer, e tem um risco, uma probabilidade para mim séria dela acontecer, pode classificar? Pode, que o Santa Fé é um time muito fraco, mas pode acontecer, e se acontecer, para mim é no nível daquilo. Aí você pega um time que já está pressionado no Brasileiro, puxa uma pressão para ele, também para a Sul-Americana, e outra, você concretiza na cabeça do torcedor que o Goiás
só quer morar no condomínio. O Goiás não tem ambições de conquista, é um clube que não tem ambições de buscar títulos, não. O Goiás só quer morar no condomínio da Série A. Se o Goiás pudesse, o recado que vai passando é esse, se o Goiás pudesse ser 16º pro resto da vida na Série A, tava bom. Porque aí você tinha uma receita de Série A com uma folha de Série B, porque a folha de pagamento do Goiás é uma folha de Série B, tem time na Série B que tem folha maior do que o Goiás na Série A, e pronto, ia levando essa vida que vai levando. Então essas são as minhas impressões. Para mim, uma estratégia muito ruim, e eu acho que está muito claro isso, e uma mensagem péssima para o torcedor do Goiás. Foi este o saldo após esse jogo entre Goiás e Ginásio. Como eu disse, eu praticamente não ia falar do jogo, porque eu acho que o jogo é irrelevante dentro desse cenário. O jogo é apenas uma prova disso que eu falei. Me desculpem, o vídeo é um pouco mais lento, mas você, torcedor, fique à vontade para discordar, para concordar. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Meu grande abraço a todos e até a próxima.